Oi pessoal, estamos aqui para mais um programa Fala Saúde! E hoje a gente vem trazer um tema interessantíssimo, né, Rebeca? Ele trata de acidente de trabalho. Importante, né? Além de interessante, muito importante. Importante para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E dentro do nosso âmbito aqui municipal de Sorocaba, nós temos uma característica específica do acidente de trabalho, que são, além do instrumento convencional que é a CAT, nós temos também a CIAT. Então vamos falar um pouquinho aí o que significa cada um desses termos e explicar um pouquinho aí para os servidores e servidoras como proceder na necessidade havendo um acidente de trabalho, como proceder. Exato. A CAT é um pouco mais conhecida, né? Entre os trabalhadores, até de quem já trabalhou na iniciativa privada também, não só do servidor público, que é a comunicação de acidentes de trabalho. Sim. Mas aqui no nosso município, para a nossa realidade de servidores municipais, a gente tem um outro termo também utilizado, né? Isso, que é a CIAT, que é a comunicação interna de acidente de trabalho. Os dois, né, na verdade, a CIAT, ela vem contribuir com a CAT, não é substituir, né? Ela é um instrumento também utilizado aqui no nosso município, na rede de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, para auxiliar até em questões estatísticas, para sanar as questões de possibilidades de acidente de trabalho, de doença ocupacional. Então tem esse objetivo aí, né? Exato, e como são termos muito parecidos, por isso que é importante a gente detalhar o que seria a CAT e o que seria a CIAT. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a CIAT. Sim. Falando de acidente de trabalho, né? O que é um acidente de trabalho? Então, resumidamente, acidente de trabalho é todo e qualquer agravo à saúde do trabalhador, tá? De uma maneira aí mais objetiva. Então a CIAT, esse instrumento, ela precisa ser aberta em 24 horas ou um dia útil. Geralmente quem faz essa abertura é o empregador, tá? Deve ser encaminhado esse instrumento para a Secretaria de Recursos Humanos. A gente tem também aqui na nossa prefeitura os e-mails corretos para estar encaminhando, tá bom? Todo esse instrumento, é importante fazer o preenchimento correto disso, tá bom? Isso. Tanto em termos de acidente, quanto também relacionado a diagnósticos de doença. Também. Né? E por mais que seja uma responsabilidade do empregador, é bom que a gente, enquanto empregado, né, tenha consciência da necessidade de que essa comunicação de acidentes de trabalho sejam feitas, e muitas vezes também cabe a nós essa responsabilidade de cobrar a chefia direta, né, de pedir para que seja realizado, ter essas informações de que tem esse prazo de um dia útil, 24 horas, né? Então muitas vezes é necessário de que se entre em contato com o empregador, solicite a abertura da CAT, da CIAT, porque às vezes nem sempre a chefia está muito ligada, né? Deveria ser a responsabilidade de todos. Mas nós, enquanto empregadores, é importante porque muitas das vezes a gente pode desenvolver algumas sequelas, algumas problemáticas pós-acidente, ou como a Simone colocou agora, relacionada a algumas doenças ocupacionais. E aí, se eu não tenho registro de abertura desse acidente de trabalho, fica difícil eu correlacionar que a problemática de saúde que eu estou vivendo hoje vem do meu ambiente de trabalho, né? E muitas vezes é necessário uma readaptação, relocação, por isso que é importante ter esse registro. E também, por mais que seja essa responsabilidade então do empregador, nós enquanto empregados também colocarmos isso ali dentro desse prazo para a gente não perder essa oportunidade também. Sim, então assim, como seria esse fluxo, né? Seria para nós servidores públicos. Então, de primeiro momento é a CIAT, que é o comunicado interno.
realizado pela sua chefia imediata. Então é importante você ter esse contato da sua chefia imediata, saber com quem é que você precisa falar, quem é sua chefia imediata, tá? Num segundo momento, a chefia imediata encaminha isso para a saúde ocupacional ou para a segurança do trabalho, tá? Geralmente a saúde ocupacional vai fazer uma avaliação disso e, sendo mesmo o caso, faz-se então o segmento através da segurança do trabalho, da abertura do próprio CAT, né? Que daí é a comunicação de acidente de trabalho mesmo, tá bom? Isso é importante, como a Rebeca salientou, né? Para a questão das estatísticas e saber de questões de direitos, né? Para você e também por questões de sequelas, o que pode acontecer depois desse acidente, seja ele um trauma, né? Ou seja ele um diagnóstico de uma doença que necessite aí de um cuidado maior. E doenças, é lógico, né? Relacionadas ao trabalho, né? A situação de trabalho sua, né? Exato. A gente teve uma inversão aí nos últimos anos nessa política de acidente de trabalho, principalmente na parte privada, né? A gente, antigamente, o trabalhador conseguia ter a correlação, né, de um acidente com um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional com menos trabalho, digamos assim. Hoje em dia é complicado você provar. Por isso que é necessário que se sigam todos esses passos, né? A gente sabe que a gente vem aí com reforma da Previdência, a Seguridade Social, tudo isso afeta muito porque envolve essa parcela financeira da União. Então, nos últimos anos houve aí um pouco dessa complicação de acesso do trabalhador nessa problemática, quando necessário, afastamento ou alguma indenização, sequelas que algumas vezes recebem essas indenizações. Por isso que é importante ter isso tudo muito bem documentado. Sim, fazer o registro. Inclusive, Rebeca, nós tivemos aí uma modificação na lei devido à emenda constitucional 103, referente à forma de pagamento dos trabalhadores. Como fica quem paga para esses trabalhadores afastados por conta de acidente de trabalho. Aqui em Sorocaba a gente teve a regulamentação disso através da Lei 12.208 de 30 de junho de 2020, tá? Que ela coloca que quem fica responsável por esse pagamento é o próprio empregador. Então, a gente tinha antes, era sabido de que se o servidor se afastasse por motivo de doença, de acidente, teria que ser a cargo da nossa Funserv, né? Hoje já não, hoje quem paga é o próprio empregador. Então, se eu sou funcionária da prefeitura, se eu sou funcionária do SAI, se eu sou funcionária da URBS, então quem que vai pagar? Cada um vai pagar o seu funcionário, tá? Não é mais a assistência, a questão da fundação, a Funserv, tá bom? Por isso que a gente traz de volta esse tema, porque isso acaba gerando um pouco de dificuldade desse acesso do trabalhador. Como acabou gerando custos e esses custos foram transferidos para o empregador, às vezes pode ter uma certa dificuldade para que seja aprovado esses pagamentos. Por isso que é bom a gente estar sempre conversando sobre isso. Sim, aí até a questão porque para chegar até o pagamento, você passa por avaliações médicas, por perícias. Em termos de perícia, fica assim: Prefeitura Municipal, SAI e Câmara Municipal, a perícia é feita pela nossa Funserv, tá? Os seletistas que a gente tem na rede da Prefeitura, aí a questão é pelo próprio INSS mesmo, tá? Porque que são regidos, né? Então fica assim. A gente comentou já, né? Quem comunica então é o empregador, tá? Que faz essa comunicação. Mas caso vocês encontrem dificuldade, não tá sendo atendido, vocês podem procurar sim o próprio médico que fez o atendimento da ocorrência,
ou mesmo nós aqui do sindicato. Vocês podem estar entrando em contato para a gente auxiliar nesse processo, visto até a questão que existe um prazo aí, né, de 24 horas, mas mesmo que isso ultrapasse por conta de alguma dificuldade, vocês podem estar nos procurando. Mas só salientando aqui que em conversa com o nosso jurídico, Rebeca, o nosso jurídico tem falado conosco que geralmente não tem tido esse tipo de dificuldade, não. Que bom, né? Que a prefeitura tem feito aí corretamente, que existem poucas exceções. Isso. Tá? Então tem tido aí um bom atendimento para os servidores. E uma coisa importante a gente frisar hoje, né, Rebeca, em relação a acidente de trabalho, que foi aí colocado no rol, é o Covid-19. Finalmente, né? Sim, o Covid-19, ele entrou sim no rol de abertura de acidente de trabalho, se a pessoa trabalha na linha de frente, né? Por que falando isso? Porque ela veio com um requisito básico, tá? Que é do nexo causal. Quer falar um pouquinho? Comprovação desse nexo causal, né? Isso. De se relacionar a contaminação do vírus, né? Do corona, do Covid-19, com o desenvolvimento da doença, e para que se houver essa relação, muitas vezes vai ser necessário data do teste, que daí se calcula, né, o período de contaminação da pessoa, e isso ficando comprovado que foi durante um período de trabalho, onde essa pessoa exercia atividades, né, relacionadas ao atendimento direto de pacientes. Muitos desses profissionais são profissionais da saúde que acabam realizando essa abertura de CAT, e aí sim, comprovada essa relação, é realizada a abertura da SIAT no nosso caso. Mas vale a gente destacar que isso também é tudo muito novo, né? Sim. Então a gente deixa como orientação que o que tem sido avaliado hoje em dia é cada caso. Então é bom que vocês não deixem de procurar o sindicato ou procurar a chefia, né? Porque a gente teve aí no período do ano passado uma grande leva de profissionais que se contaminaram e que não realizaram a abertura dessa SIAT. E que agora, mesmo que vacinados, podem voltar a se contaminar, e é necessário, é importante que se faça a abertura dessa SIAT. A gente sabe que principalmente do Covid vem aí algumas sequelas que podem ser mais duradouras. Isso pode trazer um prejuízo para esse profissional, então ele precisa ter registrado a ocorrência desse acidente de trabalho. Sim, todos os profissionais, né, aliás, todos os servidores e servidoras precisam estar atentos a isso. Então, se você adquiriu o Covid e que você saiba que você adquiriu isso na iminência do seu trabalho, né, na linha de frente, estando ali, como a Rebeca colocou, né, diretamente ligado ao atendimento do paciente, então você precisa está notificando, precisa estar sim abrindo aí a SIAT e posteriormente a Segurança do Trabalho fazendo a abertura do CAT. Como a Rebeca colocou, né, tudo muito novo, a gente tem ouvido falar de muitas sequelas, então a gente não sabe ainda o que há por vir, né? Então é importante nós estarmos assegurados, né, documentados, para que a gente venha prever, né, coisas ruins que possam se precaver, mesmo, né? Como a Rebeca colocou, é uma doença que ainda a gente está descobrindo coisas a cada dia. E aí, se você tiver dificuldade, mais uma vez, a gente está aqui para poder estar orientando, estar ajudando, tá bom? Só nos procurar. Falando ainda, Rebeca, da saúde dos trabalhadores, das pessoas da saúde, principalmente, da linha de frente, vamos falar aqui da PL 2564, né, que trata novamente, aí, falando novamente do nosso piso salarial da categoria da enfermagem. Tivemos aí algumas novidades na semana, na CPI, foi Exato. Novamente retomado o assunto. Tivemos algumas também movimentações na nossa Câmara Municipal. Conta pra nós, Rebeca. Então, durante a semana passada a gente teve o depoimento de uma das enfermeiras na CPI, que foi coordenadora do Plano Nacional de Imunização,
E independente do que tenha ocorrido na CPI, né, trouxe uma profissional para evidência novamente. E o depoimento dela foi bem pautado nas questões científicas. A gente sabe que lidar com vacina é um processo muito sério, muito complexo e se exige muito dessa responsabilidade profissional, né? Onde nós da enfermagem muitas vezes atuamos sempre com muita excelência. Sim. E trouxe, então essa exposição dessa enfermeira trouxe novamente para a pauta a discussão do PL. É importante a gente estar reforçando isso todas as semanas. E nesse dia, muitos dos senadores demonstraram apoio a essa PL, além do próprio relator do processo, o senador Fabiano Contarato. A gente teve também o senador Randolfo Rodrigues, Simone Tebet, todos citando apoio à votação desse projeto. O que a gente precisa agora é forçar para que esse projeto seja pautado. Não adianta a gente ficar falando só do apoio, do apoio, do apoio. A gente precisa que esse projeto seja colocado em votação no Senado e seja aprovado. Como a gente tem falado desde o começo, se a gente não conseguir estabelecer nenhum piso mínimo para a nossa categoria, que ficou tão em evidência o nosso trabalho, né? A nossa dedicação, a nossa importância durante uma pandemia, quando que a gente vai ter essa oportunidade novamente, né? Então, usem as hashtags nas redes, PL2564 de 2020 e hashtag Abrace a Enfermagem. Marquem os senadores, acompanhem as redes sociais também, podem deixar mensagem pra gente também nas nossas redes do sindicato. O importante é a gente continuar deixando esse assunto aí em pauta e lutar para que esse projeto seja pautado e aprovado. É um apelo mesmo, né, Rebeca? É um apelo. Um apelo aqui à nossa categoria. Então, você que é enfermeiro, enfermeira, técnico, auxiliar e família de nós, profissionais da saúde, né, que tá tendo aí que lidar com toda essa situação delicada. Então, vamos fazer essa força-tarefa, vamos colocar aí, eu vejo bastante colegas, Rebeca, que tira foto na linha de frente, tira foto lá no drive, no dia de fazer a vacinação no drive, coloca lá a hashtag AprovaPL2564, a hashtag Abrace a Enfermagem. Vamos fazer essa pressão para que esse projeto vá para votação e que ele seja aprovado. Isso é muito importante para a nossa categoria. Será uma vitória que estamos esperando aí de muitos anos, né? Exato. E para reforçar, gente, essa nossa luta por essa causa, nós tivemos aqui no dia 5 de julho, através do nosso vereador Salatiel Ergesel, também nosso presidente aqui do Sindicato dos Servidores, uma moção, a moção de número 43/2021, que ele colocou na Câmara Municipal para dar apoio à PL 2564. Então a gente também está trazendo isso para nossa cidade, para a nossa Câmara Municipal, para os nossos vereadores. Isso sendo aprovado e caminhando, isso também vai dar mais pressão lá na Câmara Legislativa, no Senado, para dar apoio à nossa PL, tá? Exatamente, a gente receber os aplausos que a gente recebeu de toda a população, foi muito emocionante ver a forma como as pessoas reconheceram o nosso trabalho, mas a gente precisa de mais, a gente precisa desse apoio como a Simone colocou, de todos os familiares, amigos também, para que a gente tenha a aprovação desse piso salarial. É o mínimo de reconhecimento que essa profissão merece. E desde já agradecer aqui o nosso presidente Salatiel Ergesel pela iniciativa, por esse apoio a nós de toda a categoria da saúde e da enfermagem, tá? A gente compartilhou também nas redes do sindicato, nas nossas redes também, quem quiser acompanhar, tem essa moção de apoio do vereador presidente Salatiel. Vocês podem compartilhar também e colocar as hashtags. Continuem conosco, participem conosco, tá valendo aí um sorteio do nosso oxímetro, tá bom? Pro final do mês. Fiquem conosco, mandem suas sugestões, suas dúvidas. O que você achou desse programa? Deixamos alguma dúvida aqui? Quem não quer ganhar um oxímetro também? Tá com alguma dúvida em relação ao assunto? Manda perguntinha aqui pra gente. Tá aí os nossos contatos, a nossa rede social. A gente fica sempre aqui à disposição. E até o próximo Fala Saúde!